No vídeo de hoje você vai aprender a melhor forma de usar algumas transições nativas do Premiere. Porque às vezes a gente pensa que esse tipo de recurso você não vai usar nunca porque é muito brega, não sabe como aplicar direito de um jeito que não fique brega. Mas as transições nativas do Premiere são ótimas se você souber usar. Eu sempre uso elas em quase todos os vídeos que eu faço. Seja como transição de vídeo ou como ajuste de som, porque tem transição de áudio também e elas podem ser muito maravilhosas na sua vida. Aliás, uma transição de som bem aplicada pode mudar a qualidade do teu vídeo. Sabe quando você tá assistindo um vídeo e você fica ouvindo o corte de som entre um corte e outro? Tipo como você tá ouvindo agora, uma coisa meio esquisita, um estalo num lugar que não deveria existir? A transição de som pode justamente fazer esse estalo desaparecer sem você ter que mudar 1 milímetro no teu corte. Então vamos que você vai aprender. Pro primeiro exemplo de uma transição nativa do Premiere, eu vou usar um vídeo aqui desse canal e essa abertura aqui do meu outro canal, do Um Beijo na Bunda, porque ele tem exatamente aí um movimento que a gente precisa pra eu poder te mostrar como que essa transição aqui, ó, é aplicada. Ela chama Círculo Íris e o movimento dela é esse aqui, ó. Ela entra em círculo e eu posso aplicar ele de duas formas diferentes. Eu posso tanto jogar ela aqui e vai entrar de um pro outro, quanto eu posso colocar sobreposta, assim, ó, por cima, pra entrar do zero, né, do nada, entrar 100% por cima. E aí ficaria assim, ó, mais rapidinha, ou então mais lentona. Meio nada a ver, né? O importante é acompanhar o movimento que tá fazendo sentido acontecer. Essa transição de íris, né, esse círculo de íris, ela fica boa justamente por isso, porque o movimento da minha vinheta entra abrindo em círculos. Essa transição também serve para mudar de um trecho para o outro, duas cenas diferentes, um vlog de viagem, alguma coisa assim. Mas ela precisa ser bem rapidinha mesmo, ela precisa ser uma transição super rápida, porque senão vai ficar brega, ela, sabe? Tipo, tem que ser bem rapidinha assim, só pra mudar uma coisa com a outra. Tem gente que acha super brega, eu acho que vídeo de internet por si só já tem essa coisa mais cartoon, ainda mais se você colocar um efeitinho sonoro cômico junto. Efeito sonoro cômico eu quero dizer algo mais tipo de desenho animado, sabe? Algo que faça sentido essa sua composição, não vai fazer sentido se você estiver fazendo um vídeo todo artístico e do nada colocar uma transição como essa, entendeu? Precisa fazer sentido. Então essa é uma forma interessante de se utilizar essa transição nativa do Premiere. Ou quando você vai introduzir uma nova cena onde você tá filmando algo que é em círculo, por exemplo, um copo filmado de cima, aí realmente é bom sempre acompanhar de um efeitinho sonoro bobinho, tipo um poing, sabe? Poing, isso aqui é um efeito de mola, alguma coisa assim, pra realmente deixar explícito que essa vibe de desenho animado é proposital. A segunda transição é uma transição muito polêmica, que é a transição de wipe, ou então, se você tiver aí em português no seu Premiere, vai ser a transição de abertura, tá vendo? É essa aqui. Nesse caso, ela faz sentido pra mim por quê? Porque a minha vinheta termina com esse movimento de wipe. Pra isso eu tenho que primeiro direcionar o meu wipe pro lugar certo. Então eu vou clicar onde tá a minha transição, vou vir na aba controle de efeitos e aqui tem todas as direções da transição. Eu vou colocar de cima pra baixo. Então ela vai se apagar assim, ó. Eu vou só simplesmente ajustando aí o que eu preciso pra ver qual é a velocidade necessária. E assim, é a coisa mais simples do mundo você ajustar isso. É só ir fazendo aqui e vendo o que faz sentido pra você e pro seu vídeo, né? Agora, se fosse pra eu passar de uma cena normal do vídeo pra outra cena normalzona do vídeo, tipo, não tem nada que me justifique uma transição diferentona, se eu quero mudar de assunto, mudar de tópico, alguma coisa assim, eu posso usar uma transição pra me favorecer aí nesse sentido da pessoa entender que eu tô mudando de assunto. Porque o meu vídeo tá com a mesma imagem, basicamente, ao longo do vídeo todo. Eu só mudo os meus zooms, os meus crops. Então, quando eu mudo de um tópico pro outro, de um tema pro outro, ou se eu tivesse numa gravação externa, mudar de um lugar pro outro, faz sentido que eu use uma transição que marque essa ação, essa mudança de alguma coisa acontecendo. Então aqui eu vou fingir que eu terminei um tópico e eu tô começando outro tópico. Eu vou usar a transição empurrar, que na versão em inglês é push. Quando eu coloco 5 aqui, ela fica super rapidinha.
Ó, tá vendo? Ela vai muito rapidinha. E quando você usa uma transição como essa, é sempre bom que você acompanhe com um efeito sonoro para que ela faça sentido. Eu vou usar aqui um efeito que é super rapidinho, olha só, a duração dele é muito pequenininha, por isso que ele entra bem com esse tempo de 0,5, porque a duração dele é super rapidinha. Eu vou mutar o meu vídeo para você ouvir só a transição como é que fica, ó. Viu? Fica no tempo certinho. E dá pra entender que eu tô mudando de assunto, que eu tô mudando de tópico, e é super simples de aplicar, você não precisa de skill nenhuma diferenciada, você simplesmente aplica uma transição nativa do Premiere acompanhada de um efeito sonoro que faça sentido. Agora, se eu quisesse fazer um movimento mais lento, não quisesse fazer uma coisa tão rápida, eu vou colocar algo que dure um pouco mais de tempo. Enfim, daí é só questão de você entender qual é o tempo de duração que você precisa da transição e o que você vai usar para compor, porque sem nada para compor, realmente fica uma coisa um pouco estranha, dá uma sensação, não sei em vocês, mas em mim, dá um pouco a sensação de apresentação de slide, sabe? Precisa de um sonzinho. Agora eu quero te mostrar em uma situação, na verdade, duas transições que podem ser usadas na mesma situação e que combinam bastante, que é o fade para branco e a dissolução aditiva. Em que contexto eu vou usar essas transições? Elas fazem muito sentido quando o contexto é fotografia. Então aqui eu tenho um vídeo da Isis, do Coisa de Fotógrafa, fotografando, e eu quero mostrar agora a foto que ela acabou de fotografar. Então faz sentido que eu introduza esse elemento aqui com um flash. Por quê? Porque eu tô tirando uma foto remete a flash, então faz sentido nesse contexto. E ainda mais que eu tô sincronizando essa transição justamente com o som do obturador dela. Então quando ela tira a foto, dá o flash e aparece aqui a foto da criança, coisa mais fofa desse mundo. Aí eu poderia também usar a dissolução aditiva, que ela dá um efeito de sobreposição com flash. Você vai entender como. Mas a questão dessa transição é o seguinte: para eu conseguir aplicar ela, primeiro eu vou juntar esses dois elementos aqui, porque eu tenho dois, né? E eu preciso de um só. Para ela funcionar, ela precisa entrar junto com o vídeo anterior. Eu não consigo fazer ela por cima, como o flash branco, que seria o fade para branco, né? Eu vou tirar aqui essa transição de entrada que eu tinha antes na minha sequência, e para ela funcionar, ela precisa necessariamente estar junta com o clipe anterior, porque vai haver justamente uma sobreposição de iluminação entre um e outro. E aí olha só como é que vai acontecer isso. Eu vou colocar no set também. Ó, percebe que se eu deixar aqui bem aqui em cima, você percebe que é uma sobreposição estourada de iluminação, tá vendo? Percebe? Fica um efeito assim de iluminação queimada, de foto queimando e aparecendo aqui a foto que eu quero mostrar. Assim faz muito sentido quando você tá falando de foto. Agora uma transição muito simples, nativa do Premiere, que eu não vejo muita gente usando, é justamente a transição que eu uso em todos os vídeos, quando eu vou introduzir ou terminar um tutorial, que é essa daqui, ó. Percebe? Eu mergulho no meu vídeo e saio no tutorial. Eu acompanho sempre com um efeitinho sonoro de clique. Ele acompanha exatamente o tempo do meu mergulho e parece que o efeito que eu tô fazendo é isso. Eu tô clicando aqui em cima do meu vídeo e passando pro próximo take. Se você achava que isso era uma transição diferentona, negativo. Isso é uma transição nativa, eu não uso keyframe, eu não uso nada pra isso. Que é a transição de zoom cruzado ou cross zoom. Ela vem naquele tempo comprido, eu vou ajustar para o meu tempo padrão, que é o 10, e pronto. Em 2 segundos tá a minha transição aí, que é muito melhor do que simplesmente um corte seco e faz muito sentido para aquilo que eu tô mostrando. Por quê? Eu coloquei um efeito sonoro de clique e o que eu tô mostrando a seguir é justamente a tela de um computador. Então, na verdade, toda a questão do que vai ser uma utilização brega, uma utilização trash de uma transição nativa do Premiere, é como você aplica ela, como é a composição que você faz, ou a ausência da composição, né? Na maior parte das vezes é o problema. Se você coloca as coisas no tempo certo, com uma composição que faz sentido, não vai ficar tosco. Agora, para te mostrar a transição de áudio, eu vou aplicar justamente na introdução desse vídeo que você está assistindo. Nessa parte que eu falo aqui, ó, dos cortes de áudio que você percebe, primeiro eu vou te explicar o que está acontecendo. Olha só, escuta o corte desse áudio. Sabe quando você está assistindo um vídeo e você fica ouvindo o corte de som entre um corte e outro? Tipo como você tá ouvindo agora, uma coisa meio esquisita, um estalo num lugar que não deveria existir. Percebe que tem
um leve estalo que você ouve quando termina esse e começa esse, um corte que você ouve que o vídeo foi cortado, sabe? Então, quando esse corte seco acontece na imagem, não tem problema, porque isso faz parte da estética do vlog, da estética do jump cut mesmo. Só que quando esse corte acontece no áudio, é extremamente desagradável. Pra mim é muito desagradável assistir um vídeo que eu fico ouvindo o estalo do corte de áudio. E esse estalo acontece por quê? Olha só, é simplesmente um corte mal feito. Esse corte terminou aqui até no tempo certo dele, quando eu terminei de falar alguma coisa, mas esse aqui já começou quando eu já tava falando. Olha só, tá vendo que a onda de áudio dele tá aqui em cima. Era pra estar aqui embaixo junto com esse pra ter uma transição suave. Mas não, esse terminou embaixo e esse começou já aqui em cima. Se eu simplesmente tivesse puxado o meu corte um pouquinho pra frente, olha só, a minha transição de uma coisa pra outra já seria muito mais suave, porque esse terminou aqui e esse começou aqui. Então não teria esse problema de um áudio pro outro. Agora, como que eu vou resolver isso sem ter que mudar o meu corte? Porque às vezes, cara, você é uma pessoa que tá começando, você fez aí todo o corte do teu vídeo e você não quer ter que voltar e fazer todo esse corte de novo, você quer postar o teu vídeo no teu canal. Não tem problema, vamos resolver isso da seguinte forma. Existe a transição de áudio chamada potência constante. Ela vai fazer um fade entre uma coisa e outra, entre um áudio e outro. Eu vou jogar ela aqui. Tudo que tá nesse vídeo até aqui vai começar a ser ouvido do zero até chegar aqui. E essa interseção entre um vídeo e outro é justamente onde você vai ouvir o que está acontecendo no clipe de cá e no clipe de cá. Então, do mesmo jeito que ela é uma mão na roda, ela pode também cagar com o teu áudio. Porque se eu deixar ela muito comprida, eu vou começar a ouvir um áudio no meio do outro áudio que já está acontecendo e vai ser uma bagunça, uma confusão mental desgraçada. Então, para resolver essa questão do corte, eu vou deixar num tempinho de 7 ou 5, deixando de 7, porque olha só, aqui ele vai pegar apenas esse finalzinho que tá me faltando aqui no corte desse clipe de cá. Tá vendo? Ele tá terminando bem aqui e com essa transição eu consigo ouvir, ó, essa cadência que vai estar acontecendo no lugar que eu não tô vendo, porque eu cortei fora. Ele vai literalmente mesclar uma coisa com a outra. Percebe, vai! Resolveu o teu problema. De nada, viu, meu anjinho? Pra você achar todas essas transições que eu tô te falando, você vê que eu peguei todas elas nessa minha pasta preferidos aqui, né? Essa pasta preferidos é uma pasta personalizada. Você vem aqui nessa pastinha aqui embaixo, novo compartimento personalizado, vai criar uma pasta e aí tu simplesmente vai arrastando para essa pasta todas as coisas que você mais usa ou todas as coisas que você quer separar aí nesse segmento. Eu tenho essa pasta preferidos, onde eu jogo tudo que eu uso com muita frequência nas minhas edições, para não ter que ficar procurando todas as vezes, digitando aqui em cima e tal. Mas essas coisas se encontram onde? Todas as transições de vídeo estão em, adivinha só, transições de vídeo. Aquela de wipe vai estar aqui, porque o nome dela é abertura em português, é logo a primeira. A de push vai estar em deslizar, ela tá aqui por último, em empurrar. Aquela de círculo vai estar aqui em íris, tem outras opções, né, mas a nossa é a círculo. E a de zoom vai estar em zoom, que é a única, zoom cruzado ou cross zoom. E aquelas de foto vão estar em dissolver ou fade, e tá aqui a nossa dissolução aditiva ou additive fade, e aqui a para branco, que seria fade to white, ou então só to white. Já a nossa transição de áudio, adivinha só, transição de áudio, crossfade, é a potência constante, que inclusive é a transição padrão do Premiere. Tudo isso você também consegue encontrar digitando aqui em cima. Se o teu Premiere tiver em inglês, você vai digitar em inglês. Se o teu Premiere tiver em português, você vai digitar em português. Lembrando que acentos contam, tá? Então se você tá digitando alguma coisa em português, traduzindo na tua cabeça e não tá aparecendo, é porque você não tá colocando um acento que deveria. Vou te dar um exemplo, eu quero procurar pelo efeito reverberação de estúdio, que é aquele que eu uso pra dar um eco quando eu quero dar uma ênfase em alguma coisa que eu tô falando. Não apareceu. Por quê? Porque estúdio tem acento. Então eu preciso colocar o acento, que aí vai aparecer o meu efeito reverberação de estúdio aqui. E é isso. Viu só como tem várias formas de usar transições nativas do Premiere de maneira muito prática e muito útil? Se você gostou dessa dica, não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Eu nunca te pedi nada, cara. E de deixar o seu like, meu amorzinho, nesse vídeo, pelo amor de Jesus Cristo. E não esquece que aqui nesse canal você fala o que você quer aprender e eu faço um tutorial. Então você precisa deixar o seu comentário, tá? Te vejo semana que vem e tchau!